Bom, mas o que seria um sinal ativo em, em instrumentação, né? O que seria isso? Sinal ativo em instrumentação. Eu montei aqui uma topologia. Muitas pessoas trabalham... Da onde sai essa palavra, Carlos? Sinal ativo ou um sinal passivo, né? Da onde sai essa palavra? Se você for pegar os manuais dos instrumentos, se você for pegar os manuais dos transdutores, né? Os transdutores que tem aí no mercado, seja da Fênix, seja de qualquer outro fabricante aí. Então você vai ver lá na documentação essa palavrinha passivo, ativo, tal, mas do que se trata de fato isso? Você vai ver que embora a palavra esteja lá, vocês vão conseguir enxergar com muita facilidade o que seria esse ativo e esse passivo aí em instrumentação, tá bom? Então, eu montei aqui um arranjo, né? Um arranjo do que seria um sinal ativo, né? Então, deixa eu narrar um pouquinho para eles aqui o que seria, ó. Isso aqui é um medidor de vazão, tá certo? Ó, você tá vendo aqui, para instalar esse medidor de vazão, você tem que rasgar o tubo, né? Colocar flanges e coloca essa peça no meio aí, ele passa a ser uma continuidade do tubo, né? Então, o fluxo de água ou de líquido lá, que esteja medindo, ele vai passar por dentro aí desse tubo, num sentido já pré-determinado, né? E esse camarada aqui, através de um processo de medição, por isso que eu disse, a gente não vai se aprofundar sobre o instrumento, tá? Cada instrumento tem o seu processo de medição, né? Então você vai, ele é magnético, como é que é o processo? É através de orifício, como é que ele mede? Então, outros vídeos a gente vai tentar explicar isso aí de uma forma mais tranquila para vocês aprenderem sobre o instrumento, né? Aqui nós estamos falando sobre o sinal. Então vamos lá. Esse aqui é um sensor, ele vai detectar a velocidade aqui, né? A velocidade e a vazão, né? Não só a velocidade como a quantidade de líquido que passa por aqui. E ele vai mandar para esse módulo aqui, ó. Módulo do sensor. Nesse módulo aqui, se você chegar nesse display aqui, ó, o camarada vai conseguir ver qual é a vazão. No caso ali, ó, tá 7.184. O que, cara? 7.184. Pode ser metros por segundo, pode ser metros cúbicos por hora, sei lá. Aí vai ver em que escala ele tá ali, tá certo? Mas ele aqui nesse visor, ele deve ser fiel àquilo que esse sensor aqui está entregando a ele, né? Então, geralmente esses sensores aqui, eles são um par casado, né? Ou seja, ele sai de fábrica essa peça casada com essa. O que significa que você não pode simplesmente pegar de um outro instrumento essa peça e colocar aqui e ele vai funcionar adequadamente. Não. Ele sai de lá aferido, né, calibrado, esse pazinho aqui, certo? Para você ter de fato precisão. São instrumentos muito bons, tá? De grande qualidade, porque em alguns processos a medição ela tem que ser muito precisa para que você possa regular o seu sistema, né? Então, para alguns processos, talvez você queira ver ali a vazão, mas não esteja muito, assim, não requeira muita precisão. Mas em alguns outros processos, precisa ter precisão para você poder deixar o processo de fabricação ou de construção de alguma coisa bem definido, certo? Então, esse sinal daqui, ele chega aqui nesse módulo, e esse módulo aqui envia via dois cabinhos, né? Dois fiozinhos, que geralmente isso aqui é um cabo de instrumentação, né? Que ele vem shieldado. O que é shieldado, Carlos? Ele vem com uma malhazinha de aterramento, né? Que é para ele tirar o efeito eletromagnético de indução, de ruído, né? Que possa acontecer ali naquela zona onde ele está instalado, né? Então ele vem todo isoladozinho aqui. E ele chega dois fiozinhos aqui no nosso PLC. Isso aqui é o PLC, certo? Então, esse sinal ele é ativo porque ele não precisa de nada do PLC para enviar o sinal. Ou seja, ele é ativo. E como é que eu sei que ele é ativo, Carlos? Porque ele tem aqui uma fonte, ó, você está vendo aqui, que alimenta esse instrumento, né?
Uma vez que eu tenho uma fonte, alimenta esse instrumento com 24 volts, pode ter várias tensões diferentes aí, certo? Por exemplo, quando eu trabalho, a alimentação desse instrumento aqui mesmo, ele é de 125, tá? Então, você pode achar ele de 24 volts, 125, até AC, se for o caso, né? Então, ele tem uma fonte de alimentação que alimenta essa eletrônica alimenta essa outra eletrônica, que aqui é uma eletrônica. Esse sinal vem aqui, ele é processado e enviado aqui através de uma saída analógica para uma entrada digital do PLC, o sinal de forma ativa. Se eu perder esse PLC aqui, o sinal vai continuar sendo enviado, ele não vai ser processado. Mas, ou seja, o conceito de ativo significa dizer, o instrumento tem, por si só, capacidade de fornecer o sinal analógico. Não sei se está claro para vocês. Então, veja que é uma coisa muito simples. Mas quando vocês chegarem aí no campo e começarem a ouvir as pessoas dizendo, não, isso aqui é um sinal ativo, então aí você já sabe como é que ele vai ser ligado lá no PLC, né? Às vezes tem PLC que ele vê um comum, que é um positivo. E quando ele não é um instrumento ativo, ele é passivo, você tem que pegar nesse comum, porque você tem que fornecer o 24 volts para que ele retorne o sinal com a medição. Então, seria o passivo. Então, vamos ficar aqui primeiro no ativo. Então, o ativo, o conceito de instrumento ativo, sinal de instrumento ativo, é esse. O instrumento por si só fornece o sinal através de uma saída analógica, o sinal ali constantemente, sem precisar de nada aqui do PLC, tá certo? De uma fonte externa, tá? Então deixa eu andar aqui. Bom, esse aqui seria mais ou menos aqui o arranjo, né? Ó, você tem um sensor aqui, né? Ele manda para esse módulozinho aqui. Esse módulo está sendo alimentado aqui com 24 volts. E aqui tem a saída que vai para o PLC. Alguns até tem duas saídas analógicas, aí manda para dois PLCs. Imagina aí que você, nesse sistema aqui, você tem redundância de PLC, né? Ou seja, você tem esse PLC aqui, mas se esse PLC morrer, o outro PLC assume. Então você pegaria uma outra saída analógica aqui e mandaria para cá, tá certo? Então é mais por conta disso aí, tá bom? Então esse seria o sinal ativo, tá?